E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô um pouquinho sumido, tá? Confesso, já chego aqui me justificando. Mas, enfim, minha vida tá um pouco corrida. Estou passando uma fase em que eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas hoje, então, eu tirei um tempinho para poder falar das minhas últimas leituras aqui com vocês. Especificamente, leituras do mês de agosto e setembro. Então, nós vamos bater esse papo, tá? Peço que vocês não me abandonem, por favor. O YouTube tá um pouquinho difícil, gente. Essa plataforma tá difícil. O YouTube não tá entregando conteúdo nenhum. As pessoas não recebem notificação dos vídeos. Então a única forma disso acontecer é você deixando um like aí, tá? Faça isso agora, por favor. Compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim. É uma forma do YouTube entender que você gosta do conteúdo e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Me ajuda aí, beleza? E é isso. Chegue lá de papo então e vamos falar aqui, gente, das minhas leituras. São essas daqui, tá? Vou conversar com vocês. No mês de agosto eu não li muita coisa assim, na verdade eu fiquei bem agarrado com algumas leituras, mas em setembro acho que flui um pouco mais. E eu vou falar então aqui na ordem que eu fui realizando as leituras. Então no mês de agosto eu li o livro A Parca, que é de um autor nacional, o autor Kildery Costa. Tem uma resenha aqui no canal, então eu vou falar bem brevemente aqui deste livro. Aqui nós vamos acompanhar a protagonista Perséfone, que ela é uma jovem entre os seus 19 quase que 20 anos. E ela está passando por um período difícil, né? Que é essa fase de aceitar a perda, de lidar com a perda. A Perséfone, ela perdeu o pai e a irmã dela de uma forma assim muito repentina. E isso deu origem a várias indagações da garota. Ela começou a cogitar juntamente com o irmão dela a possibilidade de fazer contato, né, com esses entes queridos e tal. Então, assim, é um livro que ele tem um tema importante, que ele vai falar de uma das coisas que é muito difícil, né, para o ser humano lidar, que no caso é a perda, a morte e tal. E neste livro a gente tem um pouco dessa sensibilidade, o autor usa dessa sensibilidade para poder mostrar como é o olhar de quem, né, já passou por essa situação, né? Acredito que muitas pessoas já passaram por isso e tal. Mas muitas dessas pessoas ainda não sabem como lidar com a morte. Então este livro ele vai trabalhar exatamente isso. Tem uma resenha aqui no canal, uma resenha bem objetiva, digamos assim, bem curtinha, que dá para vocês acompanhar. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês entenderem um pouco mais da história. Enfim, foi uma experiência muito boa. Digamos que esse livro aqui ele é necessário, sabe? Então valeu muito a pena a leitura. Eu li também de um autor nacional, Novo Mundo em Chamas, do autor Victor Vowell. Esse livro aqui é um livro, gente, que é uma ficção histórica muito foda, tá? Muito bom. Um livro muito bem escrito, um livro de riquezas sobre o nosso Brasil, sabe? Sobre o nosso país. Então é um livro que ele vai resgatar as origens indígenas, vai falar sobre a escravidão, vai falar sobre os fidalgos, sobre os brancos, sobre os pretos, sobre as tribos canibais, enfim. É um livro que ele tem uma ambientação impecável e que ele resgata mesmo as origens, né? Ele tem todo esse pano de fundo histórico que vai falar desde a colonização, dos portugueses, vai falar sobre a origem do Palmares, vai falar sobre muitas coisas interessantes. Então é uma ficção histórica que eu super recomendo para vocês. Resenha lá no Instagram, se vocês quiserem aproveitar para me seguir por lá também, vocês vão ficar sabendo de tudo que eu ando lendo. E tá aqui mais essa leitura incrível. Para fechar o mês de agosto, eu li Gótico Mexicano, tá? Da Silvia Moreno Garcia. Também tem uma resenha aqui no canal, vocês podem conferir. E, gente, tá tendo um barulho horrível de uma serra elétrica, Enfim, eu vou ter que continuar, né, com esse barulho. Esse livro aqui é mais na vibe de terror, tá? De suspense. Eu achei que, devido à premissa dele, seria um livro, assim, digamos que mais perturbador, né? Um livro que me provocaria mais sentimento de medo e tal, mas não foi lá isso tudo. Embora foi uma experiência que eu gostei muito, curti muito a leitura. Aqui a protagonista Noemi, ela é uma socialite, uma mulher muito independente, que tem uma condição financeira muito boa. Ela faz faculdade, ela estuda música. E a rotina de festas e namoricos dessa jovem é drasticamente mudada no dia em que ela recebe uma notificação da prima dela, que se chama Catalina. A Catalina escreve uma carta aqui para Noemi, notificando que ela está passando por umas coisas bem estranhas, está vendo coisas, está ouvindo vozes.
Então, assim, é uma carta que desperta muita curiosidade, muito interesse. O pai da Noemi, então, pede que a Noemi vá lá saber o que está acontecendo com a prima dela, né? Que, na verdade, elas têm uma ligação muito forte desde a infância. Enfim, a Noemi chega na casa e ela depara com a prima totalmente debilitada, sabe? Desnutrida, bem para baixo mesmo. E ela acha aquilo tudo muito estranho, visto que as pessoas da casa ali não conversam muito, eles têm muitas regras, são bem radicais com algumas coisas. E a Noemi fica então questionando tudo isso enquanto ela tenta descobrir o que está acontecendo com a prima. Coisas estranhas vão acontecer nessa casa, abalando, né, a sanidade aqui, mexendo com a sanidade aqui da Noemi. E aí é só vocês lendo a história mesmo para vocês entenderem o que pega nessa história aqui, tá? Um livro que eu identifiquei aqui algumas problemáticas. À medida que o leitor vai lendo, ele vai percebendo esses detalhes, mas é uma leitura que eu curti. Okay? Bom, entramos já agora para o mês de agosto, e o primeiro livro que eu li no mês de agosto foi esse thriller aqui que se chama Depois da Tempestade, do autor Travis Muchaler. Gente, esse nome aqui é bem estranho, então não sei pronunciar. A história é sobre uma garota que ela está procurando a mãe dela. Bem no início do livro a gente já vê ela nesse ato de procurar a mãe, até que ela chega numa espécie de fazenda em que o estado do lugar é deplorável, e ela depara com uma garotinha totalmente indefesa, passando frio, chorando, com fome e tal. E ela leva essa criança com ela e ela tenta proteger essa criança indefesa e tal. Acontece que essa criança tem pais, mas os pais têm alguns problemas e tal. E aí eles vão atrás aqui da garota, procurando a filha. Sei lá, é uma história que eu não curti muito. Eu acho que eu dei 3 estrelas para esse livro aqui, porque parece que não tem emoção, sabe? É uma coisa muito seca ali, as coisas, os relatos acontecem muito rápido e os personagens não são desenvolvidos, e é uma coisa bem estranha. Então, assim, eu não curti muito essa leitura. Eu só tô comentando aqui com vocês porque, né, tá aí nas minhas leituras do mês, enfim. O segundo livro de setembro também foi um thriller, que é Garotas em Chamas, da CJ Tudo. Já havia muito tempo que eu queria ler esse livro e acabou que eu comprei no mês passado e acabei realizando a leitura, foi super rápido. E assim, gostei muito da história, mas eu ainda não posso dizer que eu tenho um livro favorito da autora. Porém, nos livros que eu já li, eu acho que eu li 3 livros dela até agora, que foi Homem de Giz, As Outras Pessoas e este daqui. Esse é o terceiro. Este daqui, ele é um livro em que eu posso dizer que ela estava mais com o pé no chão, sabe, para escrever. Porque não é um livro que ele tá cheio de firulas, assim, não tem muito enfeite e tal. Achei que ela tentou enfeitar muito nos outros livros, tentou criar um ar assim mais sobrenatural e tal, mas enfim. Este livro aqui a gente vai acompanhar a história de uma vigária que ela vai ser meio que convocada para cuidar de uma paróquia num outro lugar, né? E ela vai partir com a filha dela para um lugar totalmente diferente. Acontece que quando ela chega neste lugar, que nada mais é uma cidadezinha de interior ali, uma cidadezinha pequena em que todo mundo se conhece e tal. O lugar já tem uma fama um pouco que macabra, porque reza a lenda que alguns mártires foram queimados em praça pública, juntamente com 2 garotas também. E pelos boatos ali, essas garotas costumam aparecer ali no local. Então tem um pano de fundo aqui um pouco mais sobrenatural. E quando a nossa protagonista, Jakes, né, o nome dela, quando ela chega neste lugar com a filha dela, algumas coisas ali começam a acontecer, alguns sinais e tal. Ela vai reparar que algumas mensagens subliminares estão sendo transmitidas a ela de alguma forma. Ela vai descobrir também que um padre se suicidou, deixando aqui ainda os ares mais pesados aqui para a protagonista. Ela não sabe nada sobre o lugar, ela não conhece aquelas pessoas ali. No entanto, ela vai se dedicar ao seu ofício ali de cuidar da paróquia e tal. Acontece também que anos atrás, 2 garotas também simplesmente desapareceram sem deixar rastro, sabe? E acontece que essas garotas têm uma grande relação aqui com a história e com o estado aqui da Jakes e com toda aquela situação ali. E nesse paralelo em que ela vai tentando descobrir os mistérios dessa pequena cidade, pistas que levam a essas garotas vão também surgir. Então é um livro que eu achei que a autora ousou mais, porém ela não enfeitou muito aqui. Achei que esse livro ficou bem okzinho e tal. Outro livro queridíssimo que eu li foi A Força da Natureza, da Jenny Harper. Esse livro aqui ainda não é o meu favorito, porque o meu favorito ainda continua sendo A Seca, o primeiro livro da autora.
E assim, gente, A Força da Natureza é um livro que ele tem tudo o que a gente gosta de ver num suspense policial, sabe? Tudo que o leitor gosta em um thriller policial. E neste livro aqui nós vamos acompanhar a história de 5 mulheres que vão estar fazendo trilha em uma floresta. Acontece que somente 4 mulheres chegam ao outro lado. 4 mulheres somente que conseguem sair dessa floresta. A mulher desaparecida aqui se chama Alice Russell, que é uma das integrantes aqui, que compõe esse grupo das 5 mulheres. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. E o nosso agente, o Iron Falk, né, o mesmo personagem, o mesmo protagonista do livro A Seca, o primeiro livro da autora, que eu também recomendo se você ainda não leu. Ele está então novamente neste livro, que eu achei assim que foi uma grande surpresa para mim, de verdade. E o Iron Falk, né, juntamente com a sua equipe ali policial, ele vai tentar desvendar, né, para achar pistas que levem ao paradeiro da Alice. E a Alice é uma mulher muito importante aqui para o Falk, porque ela está ajudando ele numa investigação muito importante e ela simplesmente desapareceu, tá? A única forma do Iron chegar a pistas, né, que levem, as supostas pistas que vão levar a Alice aqui, são através das outras componentes lá do grupo, né? Então as outras 4 mulheres, cada uma vai contar ali a sua versão, a sua perspectiva acerca do que aconteceu com a Alice. E aí a gente vai ter aquele jogo que a autora aqui tece muito bem, sabe? Que pegar vários pontos de vistas, vários detalhes aqui na história para tentar desvendar esse mistério. A escrita da Jenny Harper é muito boa mesmo. É uma autora assim que escreve, nossa gente, maravilhosamente bem. Você se sente muito confortável lendo os livros dela, porque ela consegue te conduzir ali, sabe? Por mais que no início você não sabe o que está acontecendo, né? Você já entra na história assim, à cega mesmo, sem saber quem é quem, o que está acontecendo, né? Quem matou quem e tal. E aí ela vai entregando isso aos poucos no decorrer da leitura, e eu achei incrível o que ela faz neste livro aqui. Enfim, se vocês quiserem que eu faça um paralelo entre este livro e A Seca, né, para falar aqui qual que eu achei melhor e por que eu achei melhor, deixa aqui nos comentários que aí eu me animo para gravar o vídeo aqui para vocês. Mas desde já eu deixo a dica, porque esse livro é muito bom, gostei demais. Li O Ditador Honesto, do Matheus Peleteiro. Este livro aqui ele foi classificado como uma distopia, tá? Mas não chega lá a ser aquela distopia assim muito intensa e tal, mas é um livro que vai falar sobre um homem, né, que ele era um advogado e ele chega à presidência, né, ele passa a ser um presidente, e os caminhos que ele trilhou para chegar à presidência foram, digamos assim, muito rápido, sabe? Aconteceu tudo muito rápido. Um dia ele era um advogado e no outro dia ele já estava como presidente aqui e tal. Esse homem ele tem um discurso muito sedutor, ele fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. E enfim, a história que ela vai se desenrolando, e o autor aqui ele faz várias críticas, não somente a governos ditadores ou corruptos, mas ele fala também, ele expõe também uma sociedade muito corrupta, né? Ele abarca aqui vários grupos, né, inseridos na nossa sociedade, que só se manifestam com o intuito de defenderem seus próprios interesses e tal. Então o autor faz muitas críticas aqui interessantes, e é um livro muito reflexivo. As problemáticas aqui são bem atuais, né, são bem interessantes. Então indico aqui essa leitura para vocês. Se quiserem saber mais, vai lá no Instagram, porque tem lá escrito bem bonitinho lá para vocês saberem mais. E por último, gente, eu li Perdidos na Escuridão, também de um autor nacional. Não sei se vocês repararam, mas eu li muita coisa nacional, tá? Nesses últimos 2 meses, e assim, curti pra caramba. Este daqui é um thriller de terror, gente. Eu não esperava, sério. Eu fiquei bastante surpreso com esse livro aqui, porque ele tem vários elementos também de uma fantasia urbana. Eu acho que se classifica muito bem como uma fantasia urbana também. Mas o que me surpreendeu é que o ritmo do livro é muito bom, tem ação do início ao fim, e eu fiquei muito surpreso com as coisas que acontecem aqui nesse livro. No início daqui da história, o protagonista, Gabriel, ele vai ler um bilhete deixado pela esposa dele, em que ela está despedindo do Gabriel, pedindo para ele não a procurar,
que o relacionamento deles assim não deu certo, enfim, umas coisas assim mais ou menos do tipo. E aí ninguém sabe o que aconteceu com a esposa aqui do Gabriel, que no caso se chama Daniela, e o Gabriel parte então numa busca frenética para encontrar a noiva dele, né, para saber o que aconteceu e o porquê daquele bilhete. Ele conta somente com o melhor amigo dele, que é um policial e que vai ajudar ele na procura da esposa. Os dois aqui vão adentrar um mundo que eles jamais sonharam conhecer, sabe? Um mundo bem esquisitão, em que seres muito poderosos atuam nas trevas e tal. E várias coisas vão acontecer nessa história. Tem um ritmo muito bom, como eu falei. Eu li esse livro aqui super rápido. Ele tem uma diagramação muito boa também, olha. Não sei se dá para vocês verem. E foi um livro de parceria com o autor. Na verdade, vários livros aqui foram de parceria. E, enfim, lá no Instagram eu falo tudo com mais detalhes, gente. É só vocês me seguirem lá, beleza? E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu tô com uma leve impressão que essa câmera tá torta, tá? Mas se tá, vai ficar assim mesmo, porque eu não vou gravar outro vídeo desse. E é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu prometo que eu vou aparecer mais, tá? Vou postar vídeos com mais frequência. Só estou me organizando para tal. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.